Hello! Aqui é Jaque Camilo, professora de inglês. É, e eu estou um pouco gripada. Talvez vocês percebam pela minha voz. Talvez é bem provável que eu tussa bastante aqui nessa live. Por isso a live hoje vai ser breve. E eu queria apresentar para vocês o meu cantinho, gente. Olha só meu escritório. Estou muito contente de eu ter montado esse canto aqui para mim, para eu poder trabalhar mais tranquilo. Então, eu queria aproveitar já aqui e falar, quem for chegando nessa live, vai escrevendo um resumo, né, da live, do que a gente vai conversando. Para quem assistir depois, né, às vezes quem puder assistir depois, às vezes não consegue assistir tudo, já pode começar dando uma olhada ali no que tem nos comentários, para ter uma ideia do que a gente vai conversar aqui, que é muito importante, que são 3 ingredientes-chave para melhorar o seu listening. E também já compartilha aqui com suas amigas, porque a gente está com foco aqui de falar com mulheres, para a gente se ajudar aqui, fazer um grupo, assim, bem de ajuda mútua mesmo, ok? Estou aqui para ajudar mulheres. Mas é lógico, se tiver aí uns boys, né, uns meninos por aí, a gente são todos bem-vindos, ok? Então já compartilhei para que fique sabendo também desses 3 ingredientes para ajudar a melhorar o listening. Eu coloquei na segunda-feira um post falando sobre... Eu fiz uma pergunta, né? Eu perguntei assim, quantos por cento de inglês você consegue entender? Se você escuta, quantos por cento você entende? Se você não respondeu esse meu post, responde aqui para mim também, que é importante para eu saber, tá? E aí teve muitas pessoas que colocaram 0%, 30%, acho que o máximo que eu vi foi 50%. Alguns até disseram, até que eu entendo bem e tal. Mas até você que acha, eu entendo bem, coloca isso em porcentagem, de 0 a 100%. Quantos por cento de listening você consegue entender? Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente fica tão ansioso em querer falar, né? A gente fica tão ansioso em querer falar. Mas a capacidade da nossa fala, ela está diretamente relacionada ao quanto de listening eu consigo entender. Então, se você consegue entender 30% de inglês, a sua capacidade de fala vai até 30%. A gente nunca alcança, inclusive, o nosso máximo de capacidade de entendimento, tá? A nossa fala geralmente até um pouco abaixo. Então, olha só, se você quer tanto falar inglês, a sua preocupação não tem que ser tanto em falar, precisa ser mais em ouvir, entender o que você escuta. É lógico, chega um período que você precisa praticar a fala, mas às vezes a gente fica tão preocupado, conversação, falar, que a gente esquece que o primeiro elemento da conversação é entender. Eu só consigo responder numa conversa se eu entendo, ok? Então vamos lá para os nossos 3 ingredientes. Já tem pessoal chegando aqui no Insta. Hello! Vai dando um coraçãozinho quem estiver chegando aí. Responde para mim quantos por cento de inglês você consegue entender. Quando você escuta, é lógico, gente, isso depende, né? Isso é muito pessoal. E eu sei, teve até pessoas que escreveram para mim, mas depende, né? Lógico. Depende do sotaque da pessoa, depende da dicção, né? Do quão rápido, devagar ela fala. Depende do assunto que a pessoa está falando. Tem assuntos que pode ser que você conheça sobre aquele assunto, pode ser que você não conheça. Eu sei que tem 1000 variáveis e que pode variar muito mesmo. Mas uma média, né, de algo que você costuma ouvir em inglês. Quantos por cento você consegue entender? Fala aqui para mim, que é importante para eu saber. Então vamos lá para os 3 ingredientes-chave para você melhorar o seu listening. Gente, são ingredientes muito simples. Mas eu preciso começar com um simples, né? Porque às vezes eu acho, a gente que às vezes tem o conhecimento, né, tem uma coisa que chama maldição do conhecimento. A gente acha que é fácil assim na minha cabeça. Mas para quem às vezes está começando, às vezes já está há um tempo aprendendo inglês, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, porque às vezes não tem os ingredientes mais simples para fazer o que precisa. Então, vamos para os ingredientes básicos e simples aqui. Então, ingrediente número 1 é escrita. Você precisa de um texto, de uma coisa escrita. Esse é o ingrediente número 1. Ok? Mas, Jaque, como é que eu vou melhorar o meu listening começando com a escrita? Calma que eu vou explicar. Então, existem várias... Bom, depois eu falo de um passo a passo. Eu vou para os ingredientes primeiro. Vamos lá. Então, o que acontece? Por que você precisa da escrita? Porque é isso que vai te ajudar primeiro a entender o inglês. Porque a gente só aprende, só consegue entender, ouvir e entender se a gente
de alguma forma, consegue decodificar aquilo que está ali. Então, você vai entender. Olha só. Então, olha só. Hello, Denison. Então, olha só. Você vai pegar a parte escrita. Já, o que seria a parte escrita? Olha, se você, de repente, abre o Netflix e tem vários filmes seriados hoje em dia que tem legenda em inglês. Você acha lá a parte escrita e a legenda em inglês do Netflix, por exemplo, tá? A parte escrita pode ser um livro, que às vezes um livro de história, que às vezes ele vem a parte escrita do livro e um áudio junto. Então, o texto, a parte escrita é o livro em si, ok? Esse é o primeiro ingrediente que você precisa. Tá, e o que eu faço com isso? Aí você vai precisar do segundo ingrediente. Qual que é o segundo ingrediente? O segundo ingrediente é entender esse texto, que geralmente a gente vai usar a tradução. Isso aqui depende um pouco de nível, mas para a maioria das pessoas, iniciantes e até intermediários, eu recomendo usar a tradução mesmo. Mas a tradução, já para eu pegar ali palavra por palavra e tal. Não, a tradução para você entender o contexto, a ideia, entender com mais clareza, tá? Aquela parte escrita ali. Então, você vai pegar a parte escrita em inglês e vai buscar traduzir aquilo que está ali. Esse é o segundo ingrediente, para você melhorar o seu listening, certo? Você vai traduzir aquilo ali. De novo, como eu falei, se você usar o Netflix, você pode ir lá colocar legenda em português. Você já vai ter a tradução, já vai ter a parte escrita. Você só precisa conseguir fazer a relação. Isso aqui em português é isso aqui em inglês. Isso aqui em português é isso aqui em inglês. Então, eu recomendo que escreva mesmo, sabe? Né? Já existe partes científicas aí comprovadas, eu não sei direito, tá? A fonte, etc. Tal. Se alguém tiver, por favor, coloca para mim, me ajuda aqui com as fontes, né? Que quando a gente escreve, com a mãozinha mesmo, assim, ó, pega principalmente lápis, e a gente escreve, isso ajuda a gente na parte cognitiva, ajuda mais no aprendizado, tá bom? Porque a gente vai estar movimentando, tá? Isso ajuda quando tem movimento, quando tem coisas mais palpáveis, do que só no computador. É lógico, se você for lá escrever no computador, ter no seu Google Docs ou no Word, tanto faz também, tá bom? Mas eu recomendo escrita mesmo. E falando de escrita, vai escrevendo aí os ingredientes, fazendo um resumo aí, escrevendo os ingredientes aqui nos comentários. Então, depois disso, você vai pegar a tradução. Como eu disse, se pegar o Netflix, vai ser a tradução do próprio Netflix. Bem simples, ok? Então, parte em inglês, então você vai pegar frase por frase. Em inglês, embaixo, português. Mas é só escrever a tradução, Jaque? Ai, Jaque, e se eu não usar o Netflix? Você pode ir no próprio Google Tradutor, às vezes ele pode te ajudar a traduzir. Ou um professor como eu aqui, teacher, para ajudar, né? Ou um colega que sabe um pouquinho de inglês para te ajudar na tradução. Tem várias formas que você pode traduzir. Mas o mais importante não é a tradução em si. A tradução, ela é só um meio para te ajudar a ter clareza, a entender aquele contexto daquela frase ali. Se a frase não estiver clara para você, não é só entender o contexto mais ou menos, não, a frase tem que ficar muito clara para você, tá bom? Depois que a frase estiver bem clara para você, aí você passa para uma próxima. Você tem que conseguir entender muito bem quando você bate o olho e lê, consegue fazer a relação do inglês com o português e aquilo dá um significado para você, aquilo faz sentido quando você lê, certo? Deu para entender o segundo ingrediente? Ok? Vamos lá. Terceiro ingrediente. Terceiro ingrediente, gente, é o áudio em si. É o áudio. Você precisa do áudio, ok? Simples. Então, como eu falei, se for no Netflix, você já tem tudo lá. A parte escrita em inglês, você já tem a tradução, você já tem o áudio do filme, do seriado, etc. Você pode, como eu falei, pegar esses livros. Tem alguns livros que tem de história que já vem com CD junto. Se você jogar no Google, você colocar lá textos e áudios em inglês, gente, vai achar um monte disso. Você vai achar um monte, tá bom? Alguns que já tem até a transcrição em português. E é disso que você precisa para melhorar o seu listening. Esses são os ingredientes. Aí tem o modo de preparo, né? Como que eu faço, então, para melhorar o listening? Eu só falei dos 6 ingredientes-chave. Quais são eles? Texto, tradução e áudio, ok? Eu avisei que eu tava com tosse. I'm sorry. Bom, o que você faz? Você vai primeiro, como eu disse, estudar a parte escrita em si. Porque você precisa conseguir, qual que é o objetivo? Conseguir ler e entender. Esse é o objetivo, ler e entender, certo? Logo depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar só a parte escrita em inglês, sem a tradução, tá? Você pode até fazer 2 documentos. Um documento em inglês, português, inglês, português, inglês, português.
Outro documento que eu tô falando pode ser folha, tá? Outra folha só em inglês. Pode ser um trecho bem curtinho, tá bom? De 10 frases ou menos até para você começar. Aí o que você vai fazer? Você vai escutar e ler junto. Escutar e ler junto. Para você fazer o reconhecimento do áudio com que você está lendo. Tá? Porque você já consegue ler. Aí depois você vai escutar e ler junto. É isso que você vai fazer. E buscar entender. Ah, interessante, olha só. Essa palavra aqui que é R-E-D, não se fala red, se fala red. Olha que interessante, eu ouvi, ele falou red. Então você vai perceber, o R é um R diferente, não é ha, é é red. E não fala red, o D no fim é diferente, vai falar meio red. Ou você percebe a junção de uns sons, vai falar, mas eu. Olha que interessante, but I. O T ficou com um som diferente de R, but I. Olha que bacana. Então, você vai fazer esse reconhecimento, ok? Depois disso, você vai tirar a parte escrita, você vai ouvir e ver se o seu cérebro já consegue decodificar, lembrando o que significa. Né? Relembrando lá a parte escrita e o significado. Se quando você for ouvindo e não estiver reconhecendo, o que você vai fazer? Precisa fazer mais vezes a parte de ler e escutar junto. Ler e escutar junto. É isso, gente, é simples. É muito simples. É assim que você melhora o seu listening. E por que é importante melhorar o listening? Porque é só aumentando o seu nível de listening que você melhora o seu nível de fala, a sua capacidade de fala, ok? Se você tentar falar sem entender, você vai ter grandes dificuldades, é capaz que você esteja falando muita coisa que é traduzido do português para o inglês, que não é exatamente inglês, tá bom? Hello, Zana. Eu acabei já a live, eu já acabei de fazer tudinho, mas eu faço um resumo para você, né? Porque você disse que era muito importante para você estar aqui. Eu vou fazer um resuminho. Então lá, os 3 ingredientes são: 1, você precisa de a parte escrita em inglês, de um texto. Ingredient number 2, ingrediente número 2, você vai precisar da tradução. Ingredient number 3, você precisa do áudio. E é isso. O que você vai fazer com isso? O modo de preparo para melhorar o listening. Você vai precisar pegar a parte escrita em inglês, traduzir, e você vai precisar estudar isso, fazer a relação do inglês com o português para que isso te dê um contexto, te dê uma ideia, um significado na sua cabeça. Depois você vai ouvir e ler junto com a parte em inglês para associar a parte do áudio com a parte escrita. Entender essas diferenças da parte escrita, com o que você lê, com o que você escuta. E por último, você só vai ouvir e ver se você já consegue fazer o reconhecimento. Se não estiver conseguindo, você precisa repetir mais vezes os passos anteriores. É simples. É isso que eu falo para todos os meus alunos. Está aqui o Sérgio, inclusive, que é meu aluno. A gente teve aula hoje, eu falei sobre ele, sobre isso com ele, e é isso que eu ensino todos os meus alunos. É esse o segredo. De novo, eu preciso do listening para eu poder conseguir falar melhor, ok? Então é isso, foca no listening. Teve uma outra postagem que eu fiz que era o seguinte: às vezes a gente fica tão preocupado em falar e a gente, assim, quer atropelar as coisas, né? Muitas vezes numa conversa, o mais importante é ouvir. E para aprender inglês não é diferente. Para aprender a conversar em inglês, eu preciso aprender a ouvir inglês. E muitas vezes é isso, é sentar e ouvir. E segurar um pouquinho a ansiedade, porque esse passo é muito importante. Então é isso, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Quem estiver aqui vai dando o seu coraçãozinho, aqui no Instagram, principalmente, aqui no Face, deixa o seu like. Quem não pode estar ao vivo, né? Tenho certeza que vai ter oportunidade de ver depois. Pessoal do Instagram, se quiser recomendar para os amigos, aqui no Instagram fica 24 horas. Eu estou também ao vivo no Face. O link do meu Face está lá na bio. O pessoal aqui do Instagram está lá na bio. E aí no Face ele fica gravado para sempre. Você vai lá, assiste, anota, escreve nos comentários as suas dúvidas, que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Se de repente, quando você estiver estudando a parte de traduzir do inglês para o português, né? E tiver difícil de você entender, e não tiver claro o significado, gente, me manda um direct message no Instagram, me manda uma mensagem aqui no Messenger, no Face, e me pergunta, que eu tô fazendo bastante stories, tá? Ensinando bastante coisa, ajudando mesmo a entender. E eu tô aqui para ajudar vocês, com o que vocês precisarem. Então é isso, muito obrigada. Deixa o like, escreve aí nos comentários o que vocês acharam, se realmente foi útil para vocês esses 3 ingredientes. Eu realmente espero que seja, porque às vezes o mais simples
é o que a gente mais precisa. E compartilha com aqueles que precisarem também desses 3 ingredientes mais simples, mas é o que mais ajuda a gente na hora de melhorar o nosso listening. Thank you, muito obrigado, and see you in the next live. E vejo vocês na próxima live. Bye!